Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais poder estar aqui novamente com vocês. Como que está o coraçãozinho hoje? Aflito, perturbado ou em paz? Se deleitando na presença do Espírito de Deus. Espero que a palavra de Deus te alcance, te transforme, te renove e traga paz ao seu coraçãozinho no dia de hoje. Estamos na nossa jornada através dos livros da Bíblia, capítulo por capítulo. Josué capítulo 8, parte 2, episódio 902, 11ª temporada no dia de hoje. Eu convido você a ler o capítulo de Josué, capítulo 8 do livro de Josué, versículo 30 ao 35 e vir até aqui meditar com a gente aí disponível em todos esses distribuidores de podcasts, na Amazon Music, no YouTube Studio, no Spotify, Deezer, Amazon Music aí, né? E onde mais? Na Apple Podcasts, One Republic, Podchaser, iVox, em uma infinidade de lugares onde você pode encontrar esse trabalho e se deleitar de forma gratuita na palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Nossa intenção aqui é trazer para você muita teologia bíblica de forma gratuita. Também colocamos aqui à sua disposição toda a nossa bagagem de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico e se dedicamos também a estudar bastante. Há muitos que se dedicam, eruditos, comentaristas, a comentar o texto da palavra de Deus. Enfim, acreditamos piamente que a palavra de Deus tem poder para transformar corações e vidas. Nós chegamos a essa cena aqui inesperadamente aqui do altar em Ebal e a leitura e o registro da lei. Escute os outros episódios, você vai saber aonde estamos aqui. A guerra com suas estratégias, sua carnificina, sua inversão da ordem ancestral preenche os nossos pensamentos quando lemos o texto. Mas de repente, em vez do acampamento, surge a assembleia religiosa, sacrifício em vez de matança, em vez da destruição de cidades ali, a ereção de inscrições monumentais da lei. Ocorre a convocação de todo o povo para aprender e aceitar novamente a grande lei de Deus. Não se tratava de uma reunião casual, mas de uma que foi prescrita por Moisés no capítulo 27 de Deuteronômio. Nós já comentamos lá. Quais tribos deveriam se posicionar nas encostas de Gerizim para responder a todas as bênçãos da lei, e quais tribos deveriam se posicionar em Ebal para responder às suas maldições. Tudo é detalhado. A arca no vale entre os montes, um altar erguido em uma das elevações, a lei solenemente lida e recebida com as respostas não de uma congregação, mas de uma nação reunida. Sacrifícios da aliança oferecidos, a inscrição em pedras memoriais dos principais preceitos da lei, e tudo isso constitui uma cena de extrema imponência. Uma nação que aceita uma aliança e um pacto solene, santificando sua conquista, tomando posse formal do país para o seu Deus, no coração da terra, consagrando uma montanha para o seu trono. Isso não é um acontecimento cotidiano, mas sim um evento repleto de significado. Consideremos algumas de suas lições.
O descanso sagrado, ele deve ser intercambiado com todo o trabalho mundano. Poucos teriam reunido uma nação em tal época para tal obra. Os reis do sul e do norte estavam formando suas ligas para esmagar os terríveis invasores. Mas Josué sempre coloca o Senhor diante de si. E desde o início ele busca santificar suas lutas e suas vitórias. Assim como em Gilgal, ele se deteve para observar os sacramentos da lei, e aqui em Siquém ele se deteve para construir um altar e repassar a lei. O tempo que passamos em comunhão tranquila com Deus não é perdido. E na medida em que, assim como as ocupações desses invasores, o nosso trabalho diário se torna mundano, nessa mesma medida, é bom interromper as nossas atividades e voltar os nossos ouvidos, olhos e coração para Deus. No caso de Israel, tal pausa tenderia a impedir o endurecimento de seus sentimentos em seu trabalho sangrento. Os colocaria na posição de executores do julgamento de Deus. Os ajudaria a abominar os pecados daqueles que exterminaram. E sugeriria que deveriam ser santos aqueles que carregavam a espada de Deus. Nossas tarefas diárias não são tão árduas quanto as deles. Mas como Israel, sempre será bom que reservemos um tempo ou criemos um espaço para observar os preceitos em Gilgal. E um tempo, ou criemos um espaço para aprender a lei de Deus em Siquém. A oração e as refeições não interrompem o trabalho de ninguém. Israel partiu de Siquém com mais unidade, fé e seriedade. Isto é, com todos os seus elementos de força revigorados. Guardem bem os seus dias de descanso na presença de Deus. Tenham um lugar sagrado, um tempo sagrado e entrem nele. Reservem um tempo regularmente para se acalmarem e ouvirem a voz de Deus. Josué mistura descanso sagrado com atividades mundanas. Observe, em segundo lugar, com as novas posses, as suas responsabilidades devem ser reconhecidas. Uma vez conquistado a terra, não lhes pertence o direito de fazer o que bem entenderem. Há uma lei cujas bênçãos devem almejar, cuja maldição devem evitar. As suas novas posses não lhes são para fazer o que quiserem. Senhores dos cananeus, ainda são apenas servos perante Deus. Com toda a posse de riqueza e toda a consciência de poder, tende a surgir um certo grau de obstinação e autoafirmação. Os homens pensam que a riqueza é uma espécie de ordem sagrada que confere o poder de absolvição de todo dever desagradável. É bom que sempre que alcançarmos o que desejamos ou desfrutarmos de qualquer tipo de riqueza, assumamos a posição de servos e ouçamos a lei de Deus. Caso contrário, as misericórdias que deveriam nos unir mais a Deus nos separam dele. E as bênçãos que deveriam nos deixar mais livres para o trabalho benevolente secularizam todos os nossos humores e motivações. O desejo realizado é doce para a alma, mas só é útil quando em Siquém ouvimos a lei de Deus. Quão mais sábios teriam sido alguns se ao conquistarem riquezas, poder ou qualquer outro desejo de seus corações, tivessem consagrado um lugar como Siquém e compreendido claramente o seu dever em relação a ele. As bênçãos de cumpri-lo, as maldições de negligenciá-lo, e então, diante do altar de Deus, tivessem santificado tudo. O que é nosso não nos pertence para fazermos o que bem entendermos. A propriedade tem deveres, assim como direitos, e todas as dádivas devem ser santificadas, cultivando-se um vivo senso das responsabilidades que as acompanham.
Você já conquistou algum ponto em Canaã? Em sua busca por novas oportunidades, construa seu altar e ouça a lei de Deus. Observe, a primeira construção de Josué é um altar, não uma fortaleza. Não seria surpreendente vê-lo tomar Siquém e fortificá-la, erguendo assim uma fortaleza central na região. Mas ele não constrói uma fortaleza, e sim um altar, e não ergue um monumento histórico de suas vitórias, mas um registro da lei de Deus, algo marcante, característico. Esse altar é erguido em tais circunstâncias, e no entanto, o altar, por sua inspiração, contribui mais para o poder do povo do que qualquer fortaleza poderia contribuir com a sua segurança. A alma é a sede do poder, no indivíduo, no exército, na nação. E Josué ele toma o meio mais direto para aumentar e perpetuar a força da nação quando constrói um altar, ligando simultaneamente a antiga terra e o novo povo a Deus. Nenhum povo ficará sem pátria, segurança e liberdade se erguer altares ao Deus vivo. Deixa a religião pura e verdadeira morrer em qualquer povo e a liberdade não sobreviverá por muito tempo. O que precisamos para a força e a alegria na vida é um grande interesse, um dever, uma esperança sublime. Quando Josué ergueu este altar, e com isso ele revitalizou a vida religiosa do povo, ele fez muito mais do que se tivesse erguido muros ou reunido carros de guerra. Deus é a única fortaleza de uma nação. Tê-lo em nós é estar seguro. O instinto sacerdotal teria se satisfeito com os sacramentos de Gilgal, mas Josué acrescenta instrução em Siquém. Todo o povo, os idosos, as crianças, os guerreiros e as mulheres, os verdadeiros israelitas e os oportunistas, têm toda a lei lida para eles. E para aumentar o conhecimento inteligente da vontade de Deus, a lei é pintada como afrescos em tábuas erguidas na montanha. Deus quer um serviço inteligente. A ignorância é a mãe de toda superstição, não da devoção. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem não apenas em espírito, isto é, com sinceridade, mas em verdade, isto é, com inteligência, compreendendo, prestando-lhe a homenagem que lhe é devida. A meu ver, há um toque de protestantismo sólido nesta reunião em Siquém. O povo foi ensinado, a lei transmitida a todos, e isso é uma espécie de prelúdio do reinado da Bíblia aberta. Uma religiosidade que é dirigida às mentes, aos corações e às consciências dos homens. Toda verdadeira religião, ela tem seu Siquém, assim como seu Gilgal, seus ensinamentos de verdade e dever, assim como sua observância dos sacramentos. Todos devemos buscar a luz, reverentes, mas ainda assim respeitosos conosco mesmos, sérios demais para fingir, verdadeiros demais para fechar os olhos. Quanto mais elevada for nossa razão, mais sincera será nossa devoção. Josué ensinou a lei ao povo e quando a impressão se tornou impossível, publicou-a nos afrescos de Gerizim. Só prosperamos quando fazemos o possível para que toda a congregação de Israel, com as mulheres, as crianças e os estrangeiros que convivem entre eles, esteja familiarizada com a lei e o evangelho da graça de Deus. Com razão, os corações do povo se elevaram a Deus com a fumaça de seus sacrifícios. E após tais provas de seu favor, cada nova manifestação da bondade divina exige uma nova expressão de louvor.
A providência que redige nossa vida da destruição e nos coroa com amor e bondade, que redime nossa vida da destruição e nos coroa com amor e bondade, clama por reconhecimento diário. A gratidão é uma obrigação perpétua, porque o amor de Deus, ele sempre assume uma nova fase de bênção. Que cada etapa de nossa jornada, cada vantagem conquistada, cada dificuldade superada, cada perigo vencido, cada vitória alcançada, seja marcada por uma nova expressão de devoção pessoal. Para o espírito devoto, a vida será um agradecimento contínuo, uma oferta, um hino incessante de louvor. Se nosso caminho diário, nossa mente estiver voltada para santificar tudo o que encontramos, Deus proverá nossos tesouros de valor incalculável em troca de sacrifício. Toda revelação de Deus ela é adequada para despertar a consciência de nossa própria pecaminosidade. E assim, nos leva a uma constante referência em penitência e fé, a grande propiciação. A vida diária ela deve ser uma apresentação perpétua em espírito diante do propiciatório do sacrifício, daquele por quem recebemos a expiação. Mas tal confiança no sacrifício de Cristo é inútil, a menos que esteja acompanhada de uma entrega pessoal que se inspire nele. O holocausto e a oferta de paz devem andar juntos. Vocês são de si mesmos, pois foram comprados por um preço, portanto, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Que nunca sejamos tão ocupados em nossas batalhas, a ponto de esquecer o altar. Que nunca celebremos conquistas sem renovar nossa aliança. A alma é a sede do poder e Deus é a única fortaleza segura. De que te adianta conquistar Canaã e perder a comunhão? Que valor tem nossas vitórias se não forem santificadas diante do Senhor? Vamos orar? Oh, louvado seja o teu nome, maravilhoso Jesus. Tem um local aí para você se colocar na presença de Deus. Senhor Deus, ensina-nos a erguer altares antes de levantar fortalezas. Dá-nos sensibilidade para interromper nossas rotinas e ouvir a tua voz. Que cada conquista seja consagrada, cada vitória seja acompanhada de gratidão. E cada nova posse venha com maior responsabilidade diante de ti. Sê tu nossa fortaleza, nossa lei e nossa alegria. Amém, amém, amém. Volta no próximo episódio, que ainda tem muita coisa interessante para a gente meditar na palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.